Bom, no dia 31 de dezembro, termina o governo Lula, né? Embora ele pareça não acreditar nisso. Reinaldo, e aí? Vai ser diferente teu fim de ano? Não, até o fim do ano. Veja, ele vai continuar a falar tudo que der na telha. Aliás, está falando mais do que nunca. Parar. Perdeu completamente qualquer senso de limite. Para mim, o auge foi aí uma premiação a que ele foi, em que ele disse sentiu uma certa inveja da Dilma, porque a Dilma está recebendo o governo dele, Lula, né? Que ele não teve a sorte de receber o governo de si mesmo, esquecendo que isso de algum modo aconteceu, porque ele foi reeleito, né? Ele teve 2 mandatos, ele já recebeu freudiana. O governo. Eu fiz uma interpretação freudiana, brinquei um pouquinho, os leitores devem conhecer a chamada teoria da inveja do pênis, né? Que o Freud fala sobre as mulheres que teriam, as feministas não gostam muito dessa tese. Mas eu disse que o Lula tem uma síndrome que é inédita, né? Foi catalogada agora, que é a síndrome da inveja do próprio pênis. Do próprio pênis. Né? Que é... Não, ele ainda falava que o Fernando Henrique, ele dizia que o Fernando Henrique era vaidoso. Vaidoso. Como diz o próprio presidente Fernando Henrique, numa entrevista que deu para o Mário Sabino, redator-chefe de Veja, perto do Lula eu sou uma Madre Teresa de Calcutá. Porque tinha essa coisa... Sou um Gandhi. Tinha essa coisa do Fernando Henrique vaidoso, né? O príncipe. Agora, a vaidade, o príncipe, a vaidade do Fernando Henrique sempre foi uma vaidade de natureza intelectual e até por bons motivos. Ele faz sentido. Tem uma obra importante, respeitável, reconhecida, né? Reconhecida mundialmente, e era uma vaidade de natureza intelectual, legítima, enfim. O problema da vaidade do Lula é ele se envaidecer, inclusive, do que ele não faz, porque ele registrou agora em cartório obras que não saíram do papel. Ou seja, se a Dilma as fizer... Terão sido do Lula. Terão sido do Lula. E terá sido do Lula qualquer obra feita no Brasil até 2500, porque ele botou tudo no papel. Tudo. Ele assumiu isso aí. E mais, a única referência que ele deixa de usar é a questão aérea, né? O Sete registrou no artigo que ele viajou mais que o Fernando Henrique, bem mais, Muito né? mais, O Fernando Henrique é comandante de Teco-Teco, perto do comandante de Boeing, que é o Lula. Eu detalho isso em seguida. Tem uma coisa aí, o Lula se presta muito ao humor, porque ele é de tal sorte destrambelhado que a gente também acaba não dando tanta importância ao que ele diz, né? Contribui para ele se tornar uma figura inimputável. Agora, ele tem um papel tristíssimo no que diz respeito às instituições. As instituições saem rebaixadas desses 8 anos. Claro. Desmoralizadas. Desmoralizadas. O Lula desmoralizou o TSE. O Lula tentou desmoralizar o STF. E aqui eu quero prestar minha homenagem ao ministro Gilmar Mendes, né, que resistiu bravamente enquanto foi possível resistir ali na presidência. O Lula desmoralizou, Senado, tentou desmoralizar Câmara. o TCU. Tirou obras do PAC e da Copa do Mundo que não estão mais submetidas a qualquer investigação, a qualquer apuração, a acompanhamento do TCU. Senado, Câmara, nada sobrou. A história, né? Ele desmoralizou tudo isso, ele tratou o Ministério Público que, aliás, sempre foi bastante alinhado com o PT e ele sabe que isso é verdade, o próprio Lula atuou contra o Ministério Público. Então, na verdade, todos aqueles mecanismos que garantem transparência da República, o Lula agrediu. E agrediu a história, né, Reinaldo? Porque, de maneira miserável. Passou 8 anos dizendo que o Brasil começou com ele, né? Quer dizer, jogou por terra tudo que foi feito nos governos anteriores, sobretudo no governo do presidente Fernando Henrique, que forneceu os fundamentos para o que de melhor fez o governo Lula, que foi manter a estabilidade econômica. Não haveria nada do que foi feito sem o governo Fernando Henrique. Inclusive Bolsa Família e quejandos, porque isso começou com a chamada Rede de Proteção Social instituída pelo governo Fernando Henrique. É incrível, esse negócio o pré-sal começou com o Geisel. Essa prospecção aí na plataforma marítima, isso é antigo. Como é que pode? O pré-sal esperou por ele milhões e milhões de anos, que ia chegar o enviado da Divina Providência. O negócio do Bolsa Família é interessante, você lembrou, porque ele começou o governo lançando o tal do programa Fome Zero. Você lembra que foi um desastre. Ninguém mais fala, né? Nunca mais E falou. ele tem um discurso feito no Ceará, ele estava até ao lado do Ciro Gomes, não é? Em que Lula diz que o Bolsa Família, os programas que depois resultaram no Bolsa Família, levavam as pessoas à vagabundagem. Não é? Ele disse, hoje ninguém mais quer plantar mandioca, plantar um inhame,
porque chega o governo e dá o dinheiro. Não era exatamente assim, não era mentira isso, era só uma forma dele atacar o governo Fernando Henrique para variar. Ele vai, põe fim ao Fome Zero, porque de fato era um desastre, e faz o Bolsa Família, que é no decreto. Exato. O decreto do Bolsa Família explicita que se trata da reunião de programas já existentes. Sete, para terminar o bloco, o desempenho aéreo do presidente, que você ia resumir. Durante os 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique, o PT e o próprio Lula passaram ridicularizando o presidente, zombando do presidente pelas viagens internacionais, que ele era muito chique, que ele era muito vaidoso, que ele tinha que ser recebido de tapete vermelho, que ele viajava muito. Pois bem, o presidente Fernando Henrique viajou, em 8 anos, ele passou 347 dias no exterior. O Lula passou 470 dias no exterior. 16% do seu mandato de 2.900 dias foi passado no exterior contra 12% do presidente Fernando Henrique. Não deixa de ser uma boa notícia, vai sério. Lula viajou para ele, provavelmente sim. Sim, dos dois sentidos. Passou 4 meses e 3 dias a mais no exterior do que o Fernando Henrique, para ser mais preciso. O segundo país que ele mais visitou depois dos nossos irmãos aqui, vizinhos importantíssimos, que são os argentinos, foi a Venezuela. Por alguma razão espantosa e inexplicável. E num avião bem mais confortável do que o do sociólogo. O príncipe do sociólogo viajava de sucatão. Sucatão, e depois fez uma licitação pública para viajar em avião comercial, ganhou a TAM, e o Lula agora não está satisfeito também com a Aerolula, quer um avião maior e mais caro. Quer mais um. Vocês estão acompanhando uma retrospectiva do ano pelo site de Veja.